Certo, pessoal, feliz quinta-feira. Me desculpem por termos ficado fora do ar ontem. Eu definitivamente posso explicar o motivo. Enfim, o que eu perdi? Bom, aparentemente a Blake Lively entrou para a lista da Time das pessoas mais influentes do universo. Ok, vamos falar sobre isso. Também teve uma missão espacial bem feminina. Katy Perry, Gayle King, Lauren Sanchez, elas fizeram história. Eles entraram em uma esfera dominada por homens e imediatamente começaram a reclamar quando voltaram. Deveríamos falar sobre isso porque é absolutamente hilário. E por último, Roseanne Barr. Sim, Roseanne Barr está me acusando de ser financiado pelo Qatar e está declarando abertamente que vai me dar uma surra se me vir. É apenas um dia típico na minha vida. Bem-vinda de volta ao Candace. Primeiramente, em relação a ontem, só para vocês saberem o que aconteceu, foi exatamente isso que aconteceu. Acordei completamente desperta às 3 da manhã, não estava me sentindo bem, e a primeira coisa que me veio à cabeça foi que eu precisava desesperadamente organizar os armários do meu filho. Tipo, não havia nada mais importante para mim do que ter tempo para organizar por cores os armários do meu filho, os armários dos meus vários filhos. E foi isso que eu fiz. E acho que isso se chama fase de ninho da gravidez. Na verdade, nunca tinha passado por isso antes. Muitas mulheres descrevem isso. Elas ficam de joelhos e começam a esfregar tudo pouco antes de entrarem em trabalho de parto ou algo assim. E eu realmente senti que nada era mais importante do que eu organizar. Então tirei um dia de folga para organizar aqueles armários. Eles ficaram fantásticos. Vou dizer que a única coisa que já aconteceu antes que chega remotamente perto disso foi quando tive meu primeiro filho. Eu tinha uma sensação de pavor de que meu marido fosse morrer. Era totalmente louco, tipo, nos dias que antecederam o parto. E eu não queria que ele saísse de casa. Basicamente, eu era praticamente a carcereira dele. Foi muito assustador. E uma manhã eu acordei e ele tinha saído de casa. Foi quando estávamos morando em DC, porque ele saiu pra correr. E eu fiquei chorando muito na cama quando ele voltou pra casa. E eu só dizia, por que você foi? Você poderia ter morrido. Você poderia ter sido comido por um javali selvagem. E ele disse, isso é DC. Não existem javalis selvagens aqui. Mas eu estava chorando de forma histérica. Eu não sei. Eu só achava que ele ia morrer, não importava para onde fosse. E minha irmã passou por isso também. Então eu sei que isso aconteceu com outras mulheres, em que você basicamente faz seu marido ficar bem perto de você, grudado mesmo. Então eu estava passando por uma dessas fases malucas. Dessa vez eu não tranquei meu marido em um quarto, mas precisei fazer uma faxina. Então essa é a verdade. Enfim, o que eu perdi? Bom, vocês estavam me marcando em uma notícia de última hora de que a Blake Lively, de alguma forma, entrou para a lista da Time Magazine das 100 pessoas mais influentes de 2025. Aqui está a manchete. Na Time Magazine há um texto sobre ela e ela é descrita como uma pessoa que assume riscos. Você pode ver ali embaixo, diz por Sherilyn Ifill. Agora, curiosamente, o que é muito estranho sobre isso, essa inclusão na lista das pessoas mais influentes da Time de 2025, é que, para justificar essa inclusão, eles procuraram aquela mulher, Sherilyn. Ela costumava trabalhar para a NAACP. E o motivo pelo qual ela entrou nessa lista é por causa de uma contribuição financeira que a Blake e o marido dela fizeram para a NAACP em 2019. Não estou brincando, certo? Então, naquela época, Sherilyn Ifill atuou como a 7ª presidente e diretora jurídica da NAACP, Fundo de Defesa Legal. Então, estamos falando de dinheiro, ok? E aqui está o que ela tinha a dizer sobre Blake, de acordo com a matéria da Time. Ela disse, citando, eu não conheço a Blake Lively do tapete vermelho ou do Met Gala. Eu nunca assisti Gossip Girl. A Blake Lively que eu conheço é uma filantropa e uma estudiosa dos problemas mais difíceis do nosso país. Ela e o marido, Ryan Reynolds, entraram em contato em 2019 para fazer uma doação. Para o Fundo de Defesa Legal da NAACP, eu vinha recebendo algumas dessas ligações, já que nosso trabalho contra a supressão de votos e a brutalidade policial estava recebendo atenção nacional. Sempre fico curiosa sobre o tipo de pesquisa que pessoas famosas fazem antes de ligar do nada para oferecer seu apoio. Aquelas com quem mantive um relacionamento são as que, como a Blake, realmente fizeram o dever de casa. Admirei imediatamente sua curiosidade e seu trabalho sincero para entender as condições que moldam este país. Eu me lembro
de uma conversa inicial em que ela expressou frustração pelo fato de grande parte da história do nosso país não ter feito parte do ensino que ela recebeu como estudante. O compromisso dela em preencher essas lacunas e se tornar a cidadã mais bem informada e preparada é o que mais aprecio nela. Blake é uma pessoa séria. Ela é uma pessoa que assume riscos e está comprometida em levar este país adiante por seus filhos e pelos meus. Uau! Essa é uma crítica brilhante sobre Blake Lively. Não dá pra negar o que ela está dizendo. É poderoso. Sinto-me fortalecida por isso. Blake se sentiu fortalecido por isso. Ela respondeu. Ela disse isso abertamente em seu Instagram. Ela está tão chocada com essa colocação. Ela revelou esta linda foto sua na revista Time. E ela escreve: é uma honra ser reconhecida na lista Time 100 de 2025. Ser mencionada pela grande Sherilyn Ifill não é algo que eu levo de forma leviana. O trabalho dela moldou nossa nação, quem ela é como mulher, mãe, líder, lutadora, curadora, empática, ousada e realizadora de sonhos. Todo mundo corre riscos. Moldou meu coração e também minha resistência para nunca parar de acreditar em um futuro melhor e mais seguro para todos. Obrigado, tempo, e obrigada, Sherilyn. Lindo. Ela diz que é uma honra. Ela está impressionada. Ela diz que voltou a ser ela mesma aos 10 anos e está impressionada por ter entrado nessa lista. E então as pessoas estavam me marcando porque queriam saber minha opinião sobre isso. E eu acho isso fantástico. Eu adoro isso. Eu adoro isso pra Blake. Eu adoro isso porque ela realmente merece. De um jeito ou de outro, você tem que admitir que Blake Lively é realmente influente. Você tem que respeitar o nível monumental de relações públicas que está acontecendo aqui, o nível monumental de relações públicas que está sendo alcançado aqui. Porque se tudo mais falhar e as pessoas não gostarem de você, você simplesmente encontra uma minoria, de preferência uma pessoa como a Blake, para contar ao mundo o quão incrível você é. E essa é claramente a estratégia que está sendo usada aqui. Porque, de outra forma, por que algo que aconteceu em 2019, ou seja, Blake Lively, fez uma doação para a NAACP em 2019, por que isso? Alguém me deu uma razão válida? Por que isso daria a ela um lugar em uma lista em 2025? E por quê? A resposta é porque a equipe de relações públicas está usando estratégias de antigamente, envolveu a NAACP, e disseram, lembra daquela doação que fizemos para vocês? E falando em antigamente, isso é ainda mais engraçado. Se você está se perguntando por que Blake e Ryan decidiram doar dinheiro para a NAACP em 2019, com certeza não foi porque ela estava se aprofundando nas questões e, de repente, como Sherilyn descreve, pensou: ah, eu simplesmente odeio a minha criação. Eu não aprendi a verdadeira história de Blake. Agora, eu quero me envolver com esse fundo de defesa legal. Não foi isso que aconteceu. Não foi como se de repente ela estivesse pensando sobre sua experiência no ensino fundamental e o que estava faltando. Certo? O que aconteceu em 2019 foi que Blake e Ryan estavam novamente precisando desesperadamente de boas relações públicas. E eu direi que desta vez não foi culpa deles, mas eles fizeram isso porque era uma jogada de relações públicas. Você pode não se lembrar, mas, sabe, a sociedade de 2018, 2019, 2020 era bem insuportável. Tudo era racista. Não importava quem era, o que era. Não importava se era o cabelo de alguém que estava sendo trançado. E eles disseram, isso é apropriação cultural. E então, de repente, eles estavam se desculpando. Me arrependo muito de ter trançado meu cabelo. Farei o trabalho que for preciso para reconhecer que essas tranças não pertencem à minha cabeça. Era isso que estávamos vivendo de 2018 a 2020. E, você tinha que ficar oferecendo esses pedidos de desculpas que não eram desculpas de verdade o tempo todo. Não era um momento divertido, eu imagino, para ser branco. Então era como se fosse a terra antes do bom senso. E o que aconteceu foi que Ryan Reynolds tweetou seu apoio ao filme Black Panthers. Ah não, senhor. Reynolds, não faça isso. Ele tweetou seu apoio. E então é incrível, esse elenco todo negro. E de repente, porque as pessoas brancas estavam andando em ovos, houve uma enorme reação porque a polícia da internet ficou com licença, você disse algo positivo sobre uma pessoa negra? Bem, deixe-me vasculhar toda a sua vida. E descobriram que o casal havia cometido uma ofensa racista pouco divulgada. Ele e Blake decidiram se casar na Boone Plantation, na Carolina do Sul. Foi lá que eles se casaram. Não há escravos nessa plantação agora, mas você sabe, era tudo sobre história, as tranças. Já houve escravos aqui? Coisas ruins aconteceram aqui? Como você ousa se casar aqui? E as pessoas ficaram indignadas.
E não estou brincando. Estou mostrando para vocês essa manchete da NBC News. Diz: Ryan Reynolds e Blake Lively pedem desculpas por casamento em plantação. Agora, isso foi publicado em 2020. Desce aqui, Skylar, se puder, se puder aumentar, porque minha visão está muito ruim agora. Mas diz que o astro de Deadpool, Ryan Reynolds, disse que ele e sua esposa estão profundamente e irrestritamente arrependidos por terem realizado a cerimônia de casamento deles em 2012 em uma plantação na Carolina do Sul. Ele diz que é impossível conciliar, disse Reynolds à Fast Company em um perfil publicado na terça-feira. O que vimos na época foi um local de casamento em Panthers. O que vimos depois foi um lugar construído sobre uma tragédia devastadora. E então eles estavam meio que, precisando de uma boa assessoria de imprensa. E então o que aconteceu foi que eles decidiram. Diz aqui que a decisão foi criticada na época, sabe? Ele voltou a ser alvo de escrutínio em 2018, depois que Reynolds tweetou seu apoio a Black Panther, o primeiro filme de super-herói a apresentar um elenco majoritariamente negro, e ele foi acusado de hipocrisia. Então eles ficaram meu Deus, estão nos chamando de racistas. O que a gente faz? Bem, nós somos ricos. Somos fabulosamente ricos. Temos dinheiro. E então eles entraram em contato com a NAACP e fizeram um grande cheque para eles. Ok, foi isso que aconteceu. Essa é toda a história. Todo mundo precisava de um amigo negro para sobreviver a 2018. E então Blake e Ryan pagaram por alguns. E agora eles estão vendo até onde esse investimento os levou. Eles estão se perguntando se isso lhes rendeu algum lucro de RP 5 anos depois. E eles bateram, sabe? Então eles estão batendo em Sherlyn. Nós pensamos, olha, nós somos em apuros novamente. Funcionou da última vez. Você poderia dizer algumas coisas legais? Algumas coisas legais sobre nós? Porque você tem uma moeda social maior que a nossa porque trabalha para a NAACP. E eles disseram, né? Sim, claro. Então sim, eu não tenho problema com isso porque é uma jogada de RP muito óbvia. E é exatamente isso que eles estão fazendo. E vamos ver se isso funciona com o público. E eu quero dizer, além disso, em relação às ações dela em 2025, eu acho que ela é influente. Eu acho que o caso do Justin Baldoni é incrivelmente influente. É uma influência ruim para ela, mas boa para a sociedade, permitindo que as pessoas realmente vejam como Hollywood funciona. Ela está influenciando a esquerda e a direita a se unirem e exigirem justiça para Justin Baldoni. Eu acho isso maravilhoso. Acho que ela é um saldo positivo em 2025. Se ela quiser postar fotos bonitas dela em uma revista, eu apoio. Em outras notícias sobre mulheres, precisamos falar sobre essa missão espacial da Blake Origin, certo? Porque, mulheres. Às vezes nós simplesmente conseguimos ser tão mulheres, sabe? É como se estivéssemos chorando na cama porque nosso marido saiu para correr e achamos que ele vai ser atacado no meio de DC por uns javalis que nem vivem em DC, sabe? E foi mais ou menos isso que essa missão foi, porque foi irritante de todas as maneiras que eu não queria que fosse irritante. Então, só para passar os fatos para vocês, no dia 14 de abril, Jeff Bezos, vocês sabem, ele tem aquela startup de voos espaciais privados chamada Blake Origin. E eles decidiram lançar 6 mulheres conhecidas ao espaço. Aqui está uma foto das mulheres que vão para o espaço. Parece até a capa de um álbum das Spice Girls. Eu adoro. Ok. Agora a empresa decidiu acoplar. Documentar o evento com uma transmissão ao vivo apresentada pelo comentarista esportivo Chris Thompson. Mais mulheres. E eles tinham celebridades, Kris Jenner, Orlando Bloom, Oprah Winfrey, que estavam assistindo do solo. Só queriam conseguir o máximo de publicidade possível. Jeff Bezos, acompanhou a tripulação até a cápsula. E então o foguete disparou em direção ao céu. Havia áudio ao vivo dentro da nave. Um dos ocupantes pôde ser ouvido gritando, "Ai, meu Deus!" Ok, então quem foi para o espaço? Foram Gayle King, a ex-cientista da NASA Aisha Ball, Lauren Sanchez, Jeff Bezos, sua futura esposa e jornalista, os cientistas pesquisadores Alan Nugent e Katy Perry. Então você vai ter uma popstar lá dentro, além da produtora de cinema Carissa Ann Flynn. E eles promoveram isso como o primeiro voo espacial totalmente feminino porque é a única outra vez em que uma mulher foi ao espaço. A primeira foi a cosmonauta da União Soviética, Valentina Tereshkova. Ela foi a primeira mulher no espaço. Ela fez uma viagem solo em 1963 e passou 3 dias no espaço. Ela deu 48 voltas ao redor da Terra e depois se tornou um ícone feminista.
Então eles meio que estavam tentando refazer isso, refazer esse momento histórico. E eles disseram, vamos colocar tantas celebridades e ativistas, vamos lançá-las ao espaço. E aí eles deixaram tudo super feminino. Tipo, ok, mas e a moda? A Lauren Sanchez se reuniu e decidiu desenhar os trajes da Blake Origin em colaboração com Oscar de la Renta porque, tipo, eles têm dinheiro. Então, eles contrataram os diretores criativos da Oscar de la Renta para projetar esses trajes fantásticos que foram feitos sob medida para seus corpos, porque eles não são astronautas comuns. Esses são astronautas gostosos. Essas são gatinhas. Ok? Quando fazemos ciência, fazemos algo quente e feminino. E elas estavam muito femininas em relação à aventura. Como esta é uma visão e audição ao vivo e emocionante dessa incrível aventura espacial. Entendeu? 1, 2, 3. Leve-nos. Tamir. Tamir está no espaço. Ok. Flynn, entendi. Entendi, Flynn. Entendi. É basicamente uma festa do TikTok, certo? É como uma festa do pijama feminina. Nós podemos sair dessa. E claro, se você estiver fazendo algo feminino e gritando, vamos pintar as unhas, vamos ficar acordadas até tarde, vamos comer lanches de baixa caloria, você tem que trazer as Kardashians, certo? Porque as Kardashians sempre têm que estar presentes se você quiser ser levado realmente a sério. E isso é realmente sobre ciência. Você traz a Mama Jenner, você traz a Khloe Kardashian e traz a Kim Kardashian. E todas estavam presentes, todas surpreenderam Lauren Sanchez. E elas não só a surpreenderam com um tipo, ei, estamos aqui para essa missão incrível. Elas também decidiram surpreendê-la trazendo uma bolsa luxuosa e super cara. Sim, esta é a página 6. As Kardashians presentearam Lauren Sanchez com um presente de outro mundo. Pegue! Bolsa de $7.000 americanos após seu voo espacial Blake Origin. Uau! Era uma Judith Lively. Vocês provavelmente nunca ouviram falar disso. É tão caro, nem pense nisso. Você não pode pagar por isso. Você não pode tocar nisso. É de outro mundo. E Sanchez decidiu compartilhar isso em seus stories do Instagram. E ela escreveu algo de outro mundo e os marcou. Ai, meu Deus. Você consegue imaginar ser tão rico e tão maravilhoso assim? Esse é o tipo de riqueza ao qual todos poderíamos aspirar. É tão identificável. É isso, essa é exatamente a direção que o programa espacial precisa seguir. E eles também decidiram colocar no presente uma etiqueta de bolsa de luxo chamada UFO Orbiter. É assim que se chama, a bolsa UFO Orbiter. E na verdade, caso você seja rico e esteja ouvindo este podcast e queira comprá-lo, você pode. Ele é vendido por $6.995. Então vá buscar um pouco. E eles disseram que o produto chama a atenção. É o que diz a descrição do produto no site, de qualquer forma. Aqui está o que as Kardashians disseram sobre a viagem. Eles estavam no chão. Ouça. Estou aqui com duas mulheres que dispensam apresentações. E Chris, preciso começar com você. Como é estar aqui e o que trouxe vocês até este lançamento? Bem, Lauren e Jeff, estamos aqui para apoiar nossa amiga e nossos amigos. E eu nunca imaginei que estaríamos falando com vocês de um lançamento espacial, com certeza. Então esta é realmente uma experiência única e estamos muito honrados de estar aqui para apoiá-los e assistir a essa parte incrível da história. E eu estou tão orgulhosa dela. E eu sinto que todas as astronautas mulheres que vão subir hoje é um dia tão importante na história. E é tão inspirador, especialmente porque minha filha tem 7 anos. E só de ver algo assim. Sabe, minha filha tem apenas 2 anos e eu nem compartilhei isso com ela. Eu me sinto envergonhada de mim mesma. Ela está tão certa. Eu só quero que minha filha saiba que um dia ela pode ser lançada ao espaço com seus amigos super ricos e pode ganhar uma bolsa de $7.000. Você só precisa conhecer as pessoas certas e celebridades vão estar te esperando no chão quando você voltar. E então vamos dizer para as pessoas que você fez história. A gente pode simplesmente comprar isso. Isso é incrível. Esse é o tipo de lição de vida que eu quero que minha filha aprenda. E se há outra coisa que ela deve aprender com a Mama Jenner por perto, porque ela já ensinou muito ao mundo ao longo dos anos, é que você nunca deve perder uma oportunidade de se promover e ganhar dinheiro, certo? Então você está gastando um pouco de dinheiro, $7.000, mas quanto dinheiro você poderia estar ganhando enquanto faz essa viagem? Como você poderia fazer disso algo ainda mais sobre você? E a Katy Perry fez exatamente isso. Ela decidiu promover a turnê Lifetimes dela. Ela vai sair em turnê
Então ela promoveu isso no espaço. Dê uma olhada. Isso é tão feminino. Ah, ela está segurando uma pequena borboleta. E se você aumentar o zoom naquela pequena borboleta, ela lista todas as músicas. Vemos que ela vai cantar em sua turnê Butterfly Lifetime's Teenage Dream. Quente em seu frio? Sim e não. 1, 2, 3. Poder feminino. Enfim, estou muito confusa porque então essas garotas aterrissaram e ninguém as levou a sério. É uma loucura. Obviamente isso só pode ser sexismo. É loucura. E então, o que a Gayle King fez quando viu que as pessoas não estavam levando elas a sério e não estavam se referindo a elas como astronautas, ela fez o que as mulheres fazem de melhor. Ela começou a reclamar. Ela ficou tipo, ok, fizemos algo, entramos direto nesse espaço dominado por homens e simplesmente estragamos tudo. Ok? E o que a deixou chateada foi o fato de que tantos artigos foram escritos se referindo a isso como um passeio, em vez de chamarem de uma missão espacial muito séria. Então aqui está a Gayle King em uma entrevista no Extra apenas compartilhando sua indignação sobre isso. Nós usamos tecnologia espacial o tempo todo, seja o seu GPS, seja o seu satélite. Isso não acontece do nada. Toda vez que um voo é lançado, eles obtêm algum tipo de informação. 2 dos astronautas, ainda tenho dificuldade em me chamar de astronauta, mas 2 dos astronautas a bordo, um é cientista de foguetes, outro é astrofísico e ativista, estavam realmente realizando experimentos. Mas toda vez que um desses voa, você obtém alguma informação que pode ser usada para outra coisa. Então eu gostaria que as pessoas fizessem uma análise mais cuidadosa. E aí minha pergunta é, vocês já foram ao espaço? Vocês já foram ao espaço? Vá ao espaço ou vá a Blake Origin e veja o que eles fazem e como fazem e depois volte e diga, isso é uma coisa terrível. Eu não gosto que as pessoas chamem isso de passeio. Um passeio, sabe? Você nunca vê um homem, um astronauta homem, indo para o espaço e dizem, ele fez um passeio. Na verdade, nós duplicamos a rota que o Alan Shepard fez. É por isso que esta cápsula em particular se chama New Shepard. Nós duplicamos essa rota. Ninguém disse que ele fez esse passeio. Sempre se refere como um voo ou uma jornada. Então, eu sinto que isso é um pouco desrespeitoso com o que foi a missão e com o trabalho que a Blake Origin faz. Número 3, eu tive tantas meninas e mulheres e alguns rapazes também dizendo, bem, eu vi o que você fez. Estou pensando que talvez eu devesse reconsiderar. Talvez eu faça isso. As meninas jovens em especial, mas não as meninas jovens. Nós também incentivamos. Os meninos veem o que mulheres e meninas podem fazer. Eu sei que existem americanos ranzinzas, sei que existem haters, mas não vou deixar que roubem minha alegria e a alegria do que fizemos ou conquistamos naquele dia. Simplesmente não vou deixar isso entrar. Não vou mesmo. Não deixe. Não deixe isso te abalar, Gayle. Você é uma astronauta. Ok, você é totalmente uma astronauta de verdade. E o que aconteceu naquele dia foi incrível. Levou a festa do pijama para outro nível. Foi algo de outro mundo. Eu amei. Eu amei cada segundo disso. Mas como todos sabemos, o patriarcado eles têm que estragar tudo. Eles são apenas sexistas, invejosos e chauvinistas. E não havia nada a criticar sobre aquela jornada. E eles não estão sendo levados a sério. Eles não estão sendo tratados como cientistas. Como um elemento periódico, né? Uma tabela periódica de elementos, sabe? Como os químicos ou algo assim. E pessoas como Matt Walsh, um dos monstros mais patriarcais do planeta, na minha opinião, tinham algumas palavras escolhidas para Gayle King. Ouça. Vocês todos já foram ao espaço? Você já foi a... Não, nós não fomos ao espaço, Gayle, porque não temos nenhuma amiga que esteja namorando o Jeff Bezos. Certo, não temos uma amiga que esteja namorando o cara que é dono do... o foguete. Na verdade, ela se autodenomina astronauta. Gayle, você pode se chamar de astronauta no mesmo sentido que meu filho de 8 anos pode se chamar de arquiteto, porque ele constrói coisas com o Lego. Gayle King se compara a Alan Shepard. É como fazer uma ligação telefônica no ano de 2025 e depois se comparar a Alexander Graham Bell. É como dizer, ei, quando eu fiz uma ligação, fiz exatamente a mesma coisa que Alexander Graham Bell fez em 1876. Qualquer um que negar minha conquista é sexista. Ah, claro. Quando aquele homem, Alexander Graham Bell, quando ele faz uma ligação, vocês agem como se fosse algo grandioso.
Mas quando eu faço, ninguém liga. O sexismo está vivo e forte. É assim que eu me sinto toda vez que eu disse isso. Uma mensagem de texto. Como se as pessoas não apreciassem o que estou fazendo. E é por causa do sexismo e porque eles não veem que eu sou exatamente como Alexander Graham Bell. Mas aqui vai uma coisa que eu tenho a dizer a Matt Walsh. Temos uma longa discussão sobre o assunto da NASA e os pousos na Lua porque ele acha que eles aconteceram. E ouça, quando os caras fizeram isso, foi falso e gay? Sinto muito, Matt. E está na hora de você admitir isso. Foi tão ruim quanto. Você só quer mentir sobre isso. Beleza, os caras estavam na Lua fazendo ligações telefônicas antes da era dos celulares. Tipo, e aí, presidente? Eu na Lua com a bandeira. Sem problemas. Primeira vez que voamos com esse negócio. Eu não sei. A gente só passou pelo cinturão bem fácil. E até que Matt Walsh aceite que a missão de 69 também foi falsa e gay, eu não me importo. Eu não posso te defender. Mesmo que eu concorde totalmente com você sobre a Gayle King, eu não vou. Eu literalmente não posso te defender. Você precisa aceitar o fato de que a NASA e as missões espaciais sempre foram assim, falsas e gays. Você só não estava vivo para as originais. E você precisa aprender a história da NASA, dos programas Apollo, que eram ocultistas e satânicos. Foi literalmente criado para ser um movimento anticristo, para fazer as pessoas acreditarem no homem. É um fato. Eu vou mostrar pra vocês. Você pode pesquisar isso em qualquer lugar. Pesquise sobre Jack Parsons e o programa Apollo. Eles só queriam que as pessoas acreditassem no avanço científico. O cara que criou o programa Apollo foi esse cara, Jack Parsons. Você pode colocar esse clipe, Skylar? Você sabe. Isso é de um podcast, o Spice History Institute Museum and Library. Este é um dos podcasts deles. E você desce aqui e, de novo, provavelmente vai ter que aumentar isso para eu conseguir enxergar. Mas aqui no topo, você sabe, Jack Parsons era um brilhante cientista de foguetes, mas levava um estilo de vida selvagem, com uma atitude despreocupada. Ele era bem relaxado quanto à segurança e se envolvia com drogas, práticas ocultistas e rituais de cultos sexuais. Tudo isso acabaria culminando. Mas tudo isso acabou alcançando-o. E, literalmente, eles faziam esses rituais sexuais. E ele acreditava que tinha invocado o diabo. E que o diabo lhe disse que precisava criar uma criança da Lua. De repente, estão dizendo pra gente que chegamos à Lua. Quero dizer, você precisa pesquisar sobre Jack Parsons e a origem da NASA. Estou te dizendo, o espaço sempre foi extremamente falso e gay. Era falso e gay quando os homens fizeram isso. E agora é falso e gay porque as mulheres fizeram isso. Então, volte e assista ao nosso episódio sobre a NASA para saber mais sobre a criação do programa Apollo e por que sempre foi um culto satânico, sobre adoração ao diabo e sobre o anticristo. É simplesmente inegável, é como se fosse uma parte da história que é simplesmente real. Então desafio você, estou te desafiando, Matt Walsh, mais uma vez até você dizer, Candace, você estava certa. O espaço não é real. Sou apenas um cara e cresci com pequenas figuras de astronautas e não consigo deixar isso de lado porque um garotinho dentro de mim não quer dizer não. Tudo bem, pessoal, cortando para alguns patrocinadores. Vale Paleo. Eu como dieta paleo quando estou grávida. Tenho seguido uma dieta paleo pelo menos nos últimos 2 meses. Uma coisa que tenho desejado nesta gravidez são palitos de carne, especialmente os dos meus amigos do Paleo Valley. A Paleo Valley faz seus palitos de carne com carne bovina 100% alimentada com capim, proveniente de uma fazenda americana regenerativa de pequeno porte, para que você se sinta bem com o que está comendo e com o que está apoiando. Eles tiraram todo o lixo, não há conservantes, glúten, soja ou terra, açúcar, laticínios ou transgênicos. Apenas combustível limpo e rico em nutrientes, do jeito que a comida realmente deveria ser. Então não importa se você está viajando de carro, trabalhando até tarde ou correndo com as crianças, esses bastões fornecem alta energia proteica sem causar impacto. Então se você segue a dieta cetogênica, paleolítica ou carnívora, não importa, porque o Paleo Valley vai trabalhar a favor do seu estilo de vida, não contra ele. Eles vêm em 5 sabores ousados. Jalapeno, que é meu favorito. A linguiça de verão original, linguiça de verão com alho e teriyaki. Há algo para todos. Com mais de 55 milhões bastões carne vendidos, a Paleo Valley é confiável, comprovada e oferece garantia devolução dinheiro 60 dias. Agora mesmo, você recebe 20% de desconto no seu primeiro pedido se acessar paleovalley.com/Candace e usar o código Candace no checkout. É paleovalley.com/Candace e use o código promocional Candace no checkout. Também lembrando você, a temporada de impostos está chegando.
O dia do imposto pode ter passado, mas para milhões de americanos, o problema está apenas começando. Se você perdeu o prazo de 15 de abril ou deve impostos, o IRS está intensificando a fiscalização a cada dia que você espera. Só piora a situação. Com mais de 5.000 novos gravames fiscais registrados diariamente e ferramentas como apreensão de propriedades, bloqueio de contas bancárias e penhora de salários, o IRS está aplicando uma pressão. O aumento da fiscalização administrativa significa que as cobranças estão acontecendo rapidamente. Mas há uma boa notícia porque ainda há tempo para a Tax Network USA te ajudar. Se você é autônomo ou dono de um negócio, eles podem ajudar em ambos os casos, mesmo que sua contabilidade esteja uma bagunça. Eles cuidam de tudo. A Tax Network USA é especialista em organizar o caos financeiro e colocar você de volta nos trilhos rapidamente. Mesmo após o prazo, não é tarde retomar o controle. Sua consulta é gratuita. E se você agir agora, pode evitar as penalidades de cartas ameaçadoras e bloqueios surpresa antes mesmo que eles se agravem. Então ligue para 1-800-958-1000 ou acesse tenusa.com/Candace. Você pode ter perdido o dia 15 de abril, mas ainda há opções. Vamos. Rede Tributária do Zeuewa ajuda antes que o IRS faça o próximo movimento. Novamente, ligue para 1-800-958-1000 ou simplesmente visite tenusa.com/Candace. Tudo bem? Roseanne Barr. Roseanne Barr. Vocês conhecem Roseanne Barr. Você cresceu assistindo-a na TV em Roseanne. E então ela meio que foi cancelada. Eu não me lembro por que ela foi cancelada, mas acho que tinha algo a ver com Blake Lively. Ah, agora eu sei o que foi. Ela disse que Valerie Jarrett parecia uma pessoa do planeta dos macacos. E sem ela saber, Valerie Jarrett é tipo parte Blake. Então eles disseram, você não pode dizer que Valerie Jarrett parece alguém do planeta dos macacos porque ela é tipo 25% Blake. Eu me lembro de todo esse escândalo. E então ela foi cancelada porque estava fazendo seu novo programa. E também Valerie Jarrett, objetivamente falando, parece alguém do planeta dos macacos. Tipo, eu fiz a comparação lado a lado no meu antigo programa. Todos nós parecemos com alguém. Minhas irmãs costumavam implicar comigo e diziam que eu parecia uma tia. Parecia o Baldoni do Anticristo. Todo mundo se parece com alguém. E a Valerie Jarrett realmente parece uma pessoa do filme recente. Do filme dos macacos. Tipo, tanto faz. Mas eu posso dizer isso porque eu sou Blake, o mar que salvou. Vocês não deveriam dizer isso. Então não digam, ok? Não diga isso. Isso é muito racista. Enfim, então, Roseanne Barr. Eu já estive no programa dela antes. Ela tem sido... Eu, na verdade, já estive na casa dela antes. Ela foi incrivelmente gentil. O filho dela foi incrivelmente gentil. E a Roseanne Barr realmente fala coisas pra ser exagerada e teatral. E ela, acho que ficou bem thug life porque é super pró-Israel. E quando eles não têm um argumento pra apresentar, simplesmente te acusam de ser financiado pelo Qatar. E essa tem sido uma acusação repetida, sei lá, nos últimos meses. E eu já declarei abertamente que gostaria de ser financiado pelo Qatar. Tipo, Qatar, se vocês estiverem assistindo, por favor, eu não tenho nenhum problema com isso. Eles não vão me manipular com psicologia reversa. Se vierem com 3 milhões de dólares pra mim, eu faço propaganda para o Qatar? Ah, Qatar, tanto faz. Eu não sei. Use um trem do Qatar. Eu não sei. O Qatar é dono de quase toda Londres. Eu adoraria me hospedar em um dos hotéis deles. Não tenho nenhum problema com isso. É só que, na verdade, eu não sou financiado pelo Qatar. É só isso. É isso que eles dizem porque simplesmente ficaram sem argumentos para debater. E eles ficam tipo, todo mundo é financiado pelo Irã e todo mundo é financiado pelo Qatar. E então ela vai a esse podcast que se chama The Mislabeled Podcast. É apresentado por um cara chamado Label Jenner. E ela ameaçou me dar uma surra. A House and Habit adorou isso. Jules Reed Krause, sabe, a pessoa que começa as coisas e depois finge que é vítima. Então ela fica compartilhando isso, tipo, olha só, a Candace é financiada pelo Qatar. Porque a Roseanne Barr disse isso. Aqui está o que Roseanne Barr disse. E o que ela acha de Candace Owens? Monstro. Se eu vir a vadia, eu vou dar um nocaute nela. Ela é islâmica. Tudo o que ela diz vem diretamente da boca do povo. Obviamente, tudo se resume a isso. Ela está pegando o dinheiro do Qatar. Olá, não há mais nada. De onde veio? Porque ela, obviamente, costumava ser... Ela estava sendo paga por judeus, então ela estava fazendo esse número. Mas acho que quando ela foi demitida por odiar judeus, e ela odiava judeus em todos os níveis, desde os tempos medievais, com suas besteiras de difamação de sangue e tudo mais. Louco. Uau. Financiado pelo Qatar. Aprendi muito sobre mim na internet e isso realmente me chateia profundamente porque eu quero o dinheiro. Só quero deixar bem claro,
Quero o dinheiro do Qatar, ok? Enfim, só quero mostrar pra vocês que tudo é performático. Tudo é falso e gay, sabe? Meio que o tema do programa. E Roseanne Barr, você está incluída nisso porque ela faz essas coisas e fala esse tipo de coisa. E antes mesmo de ir ao ar, ela sempre me manda mensagem dizendo algo como só pra avisar que isso vai sair, mas tipo, eu te amo. E sabe, eu estava apenas fingindo pra câmera. Ela já fez isso umas 3 vezes. E está ficando um pouco parecido com Roseanne. Vamos lá, cara. Pare de tentar criar clipes virais. Pare de dizer coisas que você sabe que não são verdade. Então, não vou ser duro com você porque realmente não me importo. Eu também respeito os mais velhos e eu tive um tempo agradável com você. Mas quero te mostrar, antes mesmo desse podcast ir ao ar, porque nada é real. Tipo, quero que você saiba que nada em Hollywood é real. Todo mundo está apenas interpretando um papel. Isso foi o que ela me mandou depois que saiu do podcast. Ela disse, isso é um ex-DM privado. Ela disse, bom, fiz de novo. Dessa vez eu fiquei super irritada e fiz um comentário meio agressivo sobre você em um podcast. Sim, bastante agressivo. Você ameaçou me dar um soco na cara. Me deixe louco. E estou grávida de 9 meses. Não é muito legal. Ela disse que parecia muito insano olhando para a edição deles e que eu queria entrar em contato e me antecipar. Obviamente, você e eu temos grandes discordâncias e eu sou uma velha judia maluca, mas suspeito que eles vão tentar fazer isso viralizar para impulsionar o podcast deles e, com sorte, você trate isso como mais um momento de boca grande da Rosiane. Mas se você não quiser e quiser discutir isso publicamente ou seja lá o que for, esse é seu direito, claro. Deixando tudo isso de lado, nós realmente precisamos encontrar uma maneira de evitar que a direita se fragmente. Eles, as elites, derrubaram a esquerda fazendo com que eles discutissem internamente e estão fazendo isso conosco agora. Sinto que é uma coisa de dividir para conquistar, e me odeio por ter me envolvido nisso às vezes. Mas por que em particular? Certo? Vocês sabem o que estou dizendo, rapazes? Por quê? É como se todo mundo fosse tão falso. Eu simplesmente não entendo, é por isso que não gosto de Hollywood e não gosto de política, porque eu lido com as pessoas como elas realmente são. Se ela se sentiu assim, se ela sentiu que foi pega em um momento, coloque isso no seu feed do ex. Tipo, não fale mal do pessoal do podcast dizendo que eles estão tentando te animar pra falar coisas em particular pra mim, enquanto você fala mal de mim publicamente pra eles. E de novo, eu respeito meus mais velhos, mas não estou indo com tudo pra cima dela. Eu não vou responder a isso porque é um ataque ad hominem ridículo e nada do que ela disse é verdade ou tem substância. Mas eu só queria mostrar pra vocês que nada é real. Simplesmente nada é real, ok? Todo mundo é falso, todo mundo. Enfim, gente, quando digo pra vocês tomarem o Café 7 Weeks, é uma empresa americana pró-vida de café com a missão de financiar o movimento pró-vida uma xícara por vez. Eles chamam 7 Weeks Coffee porque, com 7 semanas, bebê tem o tamanho de grão de café. No período, o batimento cardíaco é detectado num ultrassom. É por isso que eles doam 10% de cada venda para apoiar centros de gestantes em todo o país. Até agora, já arrecadaram $800 mil para esses centros e salvaram milhares de vidas. Posso dizer que o café é fantástico. Mofo, pesticidas, cultivado à sombra, baixa acidez, produzido organicamente, atende a todos os requisitos. Ao assinar o 7 Weeks Coffee, você recebe um pacote duplo das novas bolsas de preparo individual para levar seu café aonde a vida te leve. Seja viajando, trabalhando ou se aventurando, aprecie uma xícara de café rica e saborosa. Basta adicionar água quente e deixar o sachê infusionar por minutos. Acesse 7weekscoffee.com e economize 15% para sempre. Ao assinar. Exclusivamente para meus ouvintes, usar o código Candace no checkout receberá desconto extra de 10% na primeira compra, 25% de economia na sua primeira compra. Basta acessar 7weekscoffee.com e usar o código Candace no checkout hoje mesmo. E também quero lembrar vocês sobre a American Financing, porque com tudo o que está acontecendo na economia, parece que todos estamos caminhando em terreno instável. Os preços estão altos e parece que nada é mais acessível. E não é de se admirar que tantas pessoas estejam recorrendo aos cartões de crédito. A dívida no cartão de crédito está disparando, deixando muitos estressados. Se você é proprietário de um imóvel, não precisa enfrentar essa incerteza sozinho. Ligue para meus amigos da American Financing. Eles podem te ajudar a retomar o controle. Eles podem te ajudar a acessar o valor acumulado no seu imóvel para quitar a dívida de cartão de crédito com juros altos, trazendo tranquilidade e economia. Em média, pessoas como você estão economizando $800 por mês. Além disso, eles podem fechar seu empréstimo em apenas 10 dias. Não deixe que o caos desta economia te derrube.
Ligue para a American Financing agora mesmo. Não custa nada começar e você pode até mesmo adiar 2 pagamentos da hipoteca, o que lhe dará uma margem de manobra neste momento de incerteza. Ligue para 8007-951-210. Novamente, ligue para 8007-951-210 ou simplesmente visite americanfinancing.net Owens. Esse é americanfinancing.net Owens. Tudo bem, estou ansioso para ler alguns dos seus comentários sobre como tudo neste mundo simplesmente não é real. Nada neste mundo é real. Ok, não sei como perdi este documento. Aqui está. Primeiro, temos Spice Productions comentando sobre Matt Walsh. Ele escreve, abre aspas, pousos na lua serem falsos seria uma mentira grande demais para tantas pessoas concordarem. Além disso, Matt Walsh, tudo o que aconteceu em 2020 foi uma mentira. Sim, esse é um debate antigo entre mim e Matt Walsh e eu vou vencê-lo. Serei persistente. Eu vou reclamar. Eu serei uma mulher. E um dia ele irá a um show e dirá o que precisa dizer. E é isso que ele vai dizer. Candace, me desculpe. Você estava certo sobre tudo. Sinto que esse dia chegará muito em breve. Kate escreve, isso foi doloroso, Candace. Verdade, mas doloroso. Além disso, quantas mulheres trabalham na NASA e não conseguem ir ao espaço? Realmente nojento como uma estudante de engenharia atualmente. Quero dizer, eles nos brutalizaram. Eles nos envergonharam, ok? Só precisamos admitir quando, como mulheres, ficamos irritantes. E aquilo foi, tipo, constrangedor, absolutamente constrangedor. Tudo bem? Sabe, estereótipos são reais. A gente reclama um pouco, é um pouco irritante e tudo bem. Não precisamos tentar fingir que não somos. Mas eu simplesmente não consigo acreditar que eles vão nos manipular e fingir que ninguém está nos levando a sério. Você não se levou a sério? Quero dizer, os designers de moda, o poder feminino. Uau. Qual Spice Girl você é? Eu sou Babylon Spice. Eu sou a Scary Spice. É realmente muito, muito ruim. Tara escreve, se essas mulheres querem ser conhecidas como astronautas, então eu sou uma piloto. Podemos, por favor, ser teleportados de volta para a realidade? Essa insanidade é exaustiva. É mesmo. É mesmo. Tem algo nisso tudo que é, como o Matt disse, simplesmente pessoas ricas rindo da nossa cara. Não há nada de científico aqui. Agora eu tenho tanto dinheiro que posso fazer o que quiser e já estou entediado de gastá-lo. Então acho que, tipo, ir até a superfície da Terra parece divertido com a minha namorada. É isso que é. E vamos receber presentes personalizados feitos por nossos amigos bilionários super ricos para nos receber quando voltarmos. É muito cansativo. Chris D. Escreve, sou um carpinteiro legítimo. Esta mesa da IKEA não foi fácil de construir. Quer dizer, não sei qual é o contexto disso, mas sim, acho que foi porque Matt disse algo sobre sua filha. E as coisas da IKEA são complicadas de construir. São os pequenos pedaços. Sônia Lozada escreve, paz e bênçãos para você e sua família, Candace. Chris é rei e ele ressuscitou. Sim, amanhã é sexta-feira santa, meus amigos, e a Páscoa é no domingo. Paula de Ohio escreve, eu ri só de ler o título do próximo programa. Mal posso esperar. Você realmente fala por todos nós quando aponta a óbvia idiotice que está acontecendo em Hollywood. Acho que eles simplesmente não conseguem se enxergar. Jeff Bezos, obviamente, tem que ser inteligente, e eu não sei. Como eu disse, acho que ele é só aquele garoto nerd que conseguiu chegar lá. E ele é tipo, essa é minha esposa, ela é bonita e está sempre com os seios à mostra. E por isso estou sempre sorrindo e feliz, porque tenho mais dinheiro do que consigo gastar. Eles querem fazer o oposto de coisas de periferia com os amigos, só coisas totalmente fora da realidade com os amigos enquanto estouram champanhe e riem de nós. Sherilyn Adamson escreve, uma boa amiga foi diagnosticada com câncer de mama inflamatório em estágio 3. O médico dela receitou um medicamento para câncer de mama, prescreveu uma tomografia PET. O plano de saúde nega, ela pode recorrer, mas levará meses. Por favor, analise a crise da indústria de seguros, King. Sim, no setor de seguros você não precisa se aprofundar muito. É uma farsa total. É uma farsa total. É uma faceta da indústria farmacêutica. E sempre foi uma farsa. E as pessoas erram quando dizem, sabe, deveria ser de graça. A assistência médica deve ser gratuita. Não, deveria ser acessível. Deveria ser como entrar na CVS para comprar Tylenol. Acessível. E poderia ser se tirássemos as seguradoras do caminho e elas não estivessem fazendo acordos por trás dos panos. Mas não me faça começar a reclamar sobre isso, porque eu vou continuar reclamando. Brian escreve, eu proponho uma luta em jaula entre Candace e Blake Lively, com Justin Baldoni como árbitro. Eu não tenho nenhum problema com ela. Só estou apontando a óbvia jogada de relações públicas aqui. Quero dizer, onde foi que eu menti?
Como é que você doa dinheiro em 2019 e entra numa lista de pessoas influentes? E por que você escolheria a ex-conselheira geral da NAACP, seja lá o que ela for, para emitir um comunicado? Eu nem conheço ela como celebridade. Você conhece ela como uma pessoa rica, porque é assim que vocês ganham dinheiro. Pessoas que precisam de uma boa assessoria de imprensa quando são acusadas de racismo fazem grandes doações para a NAACP. Quero dizer o quê? O que você quer que eu faça? É por isso que todo mundo me odeia, porque eu simplesmente não sigo a onda. Enfim, pessoal, se vocês quiserem alguém para ser uma pessoa negra ao seu lado, que vai falar coisas boas sobre você se der um cheque, eu faço isso com prazer. Se você se encontrar nessa situação, talvez seja um catariano assistindo agora. Se é uma pessoa branca, é só me pagar. Eu serei seu amigo. Eu vou aparecer e vou dizer, ela, a Sherilyn, é maravilhosa. Eu não conheço a Sherilyn de outra forma, a não ser como um ser humano maravilhoso, sempre tão gentil e tão generosa, enquanto deposito os $100 mil dela na minha conta bancária. Esse é o NAACP. Adoro eles. Adoro o que eles estão fazendo. Eles torcem para que o racismo nunca acabe, porque senão ficariam sem trabalho, é claro. Enfim, pessoal, isso é tudo que temos para vocês hoje. Lembrando vocês, começamos Hollywood Babylon no Clube do Livro ontem. Já fomos tão fundo. Acho que só li 4 páginas, mas antes de começarmos a discutir tudo o que está acontecendo, o ocultismo, por que se chama Hollywood Babylon? Esse livro é simplesmente incrível, e fica ainda melhor sabendo que a elite odeia e tenta desmenti-lo o tempo todo. Então você pode se inscrever para participar do Clube do Livro, e literalmente só lemos as 4 primeiras páginas. Então vá até o Candice, entre para o Clube do Livro mensal, adquira esse livro, e nossa próxima reunião é no dia 25 de abril, às 18 horas. Horário do leste. Você também pode, enquanto estiver no Candice, comprar alguns produtos para você. Temos coisas ótimas. Antifeminista, faça um sanduíche para ele. Garota só quer ter homens de verdade. Todos os tipos de cores foram reabastecidos porque vocês adoraram essa linha. Então você pode ir lá e também pode fazer a pré-venda do meu livro que se chama, obviamente, Faça um Sanduíche para Eles. Fora isso, pessoal, nos vemos amanhã.